Olá, está entrando no ar As Sócias by Clube da Luluzinha, o programa que dá voz e vez ao empresariado feminino e ao universo dos negócios protagonizados por mulheres. Aqui nós vamos falar de negócios, mas nem por isso se precisa ser uma coisa muito séria ou chata. Então o papo vai ser sempre muito leve e descontraído, mas de negócios. É papo leve, mas é sim de negócios e por isso cada programa vai ter um tema onde colocaremos nossas sócias para responderem as perguntas relevantes de como fazem ou enxergam a realidade para os seus negócios vivos e o mais importante, lucrando. Para conversar com a gente hoje não temos somente uma sócia, mas 3 convidadas muito especiais. Um trio de advogadas de excelência. Sejam muito bem-vindas, meninas. Andréia, Fernanda, Michele, sejam muito bem-vindas. Obrigada, obrigada. Que orgulho! A gente vai falar um pouquinho sobre a bio de cada uma. A Michele aqui do meu lado, Michele Trentini, é advogada, empreendedora, voluntária, apaixonada por aventuras e viagens. Então aí a gente já se identifica, né, Michele? Ela gosta de rodar de moto, viajou mais de 30 mil quilômetros no ano de 2021 pelo Brasil, é uma simpatizante da alta gastronomia e o objetivo de vida dela é muito simpatizante do meu, que é conhecer o mundo, né, Michele? Seja muito bem-vinda. Obrigada. A nossa segunda convidada, que eu conheço por Andréia, mas muitas conhecem por Lucy, então eu vou chamar de Andréia. É uma mulher de fé, advogada, ensinável e sim, empreendedora. Ó, já gostei, já se assumiu como empreendedora. A sua paixão é a advocacia e exercê-la com clareza e empatia é uma paixão diária para ela. A Fernanda Figueiredo, a nossa mais nova associada do clube, além de advogada, é empreendedora, mãe, esposa, amante dos animais e pela vida do campo. Ama estar com a família, é uma apaixonada pela sua profissão e busca constante evolução profissional e pessoal. Tem como mantra o tudo passa, é isso mesmo, Fernanda? É isso mesmo, tudo passa. Tudo passa, eu já me identifiquei ali. O tema do programa de hoje é: você se percebe como empresária? Como se empoderar desse papel? A gente já vai soltar um spoiler aqui, porque a gente teve ontem com um grande grupo que elas, né, nos convidaram pra, justamente falando desse tema. O quão isso para algumas pode ser muito óbvio, mas para outras pode ser um tanto diferente, né? Entender que além de advogada ou como advogada são papéis que não se separam, né? Se entender como empresária. Como foi para vocês assim que vocês ou escolheram a profissão ou assim que se formaram, vocês se enxergaram também como sendo uma empresária? Andréia. Vou começar, então. Na verdade, assim, olhar a profissão como empresária foi há poucos meses. Olha, legal. E tu já tá há quantos anos? Eu tô bem pouco. Na verdade, assim, eu trabalhei a vida inteira, né? Mais de 20 anos trabalhando com advogado, dentro do ramo do direito. Mas como advogada mesmo, a minha OAB fazem 2 anos que eu tenho ela. E agora tu tá se identificando como empresária. E assim, eu acho que lá por setembro do ano passado é que eu me identifiquei. Virou uma chave. Eu me identifiquei como advogada e como empresária. Vi que sim, é uma profissão de que eu tenho que me vender, exatamente o que vocês falaram ontem, né? Sim. É muito real isso, né? Fernanda, pra ti, tu acha que é uma chavinha que a gente tem que virar na cabeça da mulher que se forma advogada e de repente tem que se dar conta que os resultados delas virão quando elas se derem conta que o negócio ali é muito mais do que exercer uma profissão e sim se colocar como uma empresária que precisa trazer resultados para o seu negócio? Sim, eu acho que é exatamente isso. É a gente entender que, na realidade, a advocacia ela é um negócio, né? É saber gerir o tempo, né? A gente fazer planejamentos, enfim. Tudo isso que, às vezes, por conta da própria atividade da advocacia, a gente acaba se perdendo muito em prazo, no conhecimento. No protocolo, a gente fala, né? Enfim. Então, eu acho que sim, a gente tem que se ver empresárias, né? Tá. Empreendedoras. A Michele já se viu empresária desde a época que o pai dela tinha um sítio, né? Eu comecei vendendo abobrinha, né? Os vizinhos lá da minha mãe, todos me conhecem, eu vendi abobrinha. O pai tinha uma plantação de abobrinha. E eu levava as abobrinhas para vender para os vizinhos. Então, eu já acho que ali com 9, 10 anos eu era empreendedora, né? Muito antes de começar a trabalhar efetivamente. E como é que tu vê isso hoje na tua profissão como advogada? Na linha do que as meninas já trouxeram, assim? Tu veste... Porque tem tua veia. Essa tua veia empresária hoje, porque eu acho que, assim,
Qual é o tempo que eu uso para fazer o protocolo, para fazer os casos dos meus clientes, e qual é o tempo da semana que eu tiro para ser a empresária ou a minha própria vendedora, porque vocês três têm escritório, né, próprio. Eu acho que isso está muito misturado, né? Porque dentro do escritório, além de ser advogada, eu sou administradora. Isso, Do perfeito. escritório, né? Então tem financeiro, né? Tem toda a gerência de escritório, de tudo que acontece, né? Como é que tu faz a tua gestão do tempo nesse sentido? Eu vou levando. Eu pergunto isso porque 100% das mulheres que a gente entrevista, que a gente mentora, que são sócios do clube, a gente falou sobre isso ontem, né? A gestão do tempo. Nós e os nossos vários papéis. Por isso que eu te digo. E aí a gestão do tempo, ela está muito atrelada à nossa disciplina, né? Vocês tiram um tempo hoje para fazer, e eu sei porque foi muito do que a gente falou ontem, para fazer o network de vocês, a prospecção de vocês. Isso é ou ainda é uma necessidade que vocês estão buscando? Eu utilizo muito para fazer um networking voluntariado, né? Eu participei da JCI, Isso, a gente até já se Aham, conheceu lá, isso. exatamente. Então, eu acho que é uma rede de networking, a gente se conhece pessoas, acho que isso, para nossa profissão, é muito importante. Tem a própria OAB mesmo, né? Que a gente utiliza também como forma de networking. A gente vai lá, faz voluntariado, né? A gente não recebe para aquilo. Sim. Mas é o que eu disse para as O que tu meninas. ganha? A gente ganha em conhecer pessoas, né? Em rede de amigos, de parcerias, de contatos. Ter as Muito portas legal. abertas. O muito legal da tua fala é que desde muito pequena tu já tem na tua veia correndo a coisa comercial mesmo. E aí qualquer área que tu fosses abraçar no futuro, essa veia viria. Sim. E fatalmente tu iria conseguir prosperar talvez em qualquer função. Mas é muito legal porque na veia jurídica das mulheres se formando advogadas é muito difícil e muito raro a gente ver a mulher indo para um grupo de network e falar de negócios e tentar entender que aquele grupo ali poderia somar negócios, novos clientes para elas. Como é que vocês enxergam hoje as mulheres do segmento de vocês indo para esses grupos e quais são as falas que vêm? Elas de fato falam em negócios? Elas entendem ali prospecção de clientes ou ali a gente está falando só sobre o caso que eu estou atendendo agora? A dificuldade com o ou cliente. sobre a minha família? Ou sobre as trivialidades do dia a dia? Elas já se percebem? Eu acho que é um processo de construção ainda que a gente está passando. Não sei Legal. se vocês concordam, né? Eu acho que a atividade da advocacia, ela é muito enraizada com algumas crenças, algumas coisas assim, egos e tudo mais. Muitas formalidades. E eu acho que isso é um processo que está sendo construído agora, de trazer esse empreendedorismo para dentro da advocacia, sabe? E ainda mais para as mulheres, né? Que a gente ainda tem todas essas questões culturais aí que vêm à tona nessas horas, né? Falar de empreendedorismo, a gente automaticamente acaba pensando em homens, enfim, é algo que ainda está Tem uma conotação ainda. Tem uma conotação masculina. Né? Eu E na acho que advocacia, principalmente. O segmento da advocacia ainda tem um tradicionalismo que pesa muito forte para aquela empresária que quer sair da curva e colocar o escritório dela num outro patamar. Exatamente. Eu vejo assim também que, por exemplo, se ver empresária, estar no empreendedorismo, se ver empreendedor, eu entendo assim, por exemplo, uma empresa ela não vai iniciar sem um empresário. Né? Assim como qualquer escritório e qualquer coisa. Então, assim, o escritório ele tem uma questão de gerenciamento, né? Da parte administrativa, tem todo assim, tu tem que seguir uma ordem, né? E geralmente isso fica mais para as mulheres. Sim. Quando a mulher assume um escritório dela, a Michele e a Fernanda são proprietários do escritório. Eu ainda trabalho em parceria com um outro advogado. Sim. Ele é extremamente organizado e eu também. E por isso eu acho que dá muito certo esse tempo todo. Escolher né? as pessoas certas pra gente Isso, estar, então né? assim, hoje a gente já tem outra visão, a gente tem outro tipo de parceria de quando eu iniciei lá há 7 anos. Mas o que acontece? A parte de gerenciamento, e aí eu acho que a gente tem aquela cultura de arriscar para ver se vai dar certo, né? Ou com medo de arriscar. E às vezes assim, até na parte de gerenciamento. Não, primeiro eu vou fazer isso aqui. Então, eu já tenho esse hábito aqui, mas agora... Daí não tem aquela cultura da startup de poder... Pivotar. Modelar. Não, isso assim, experimentar com coisas pequenas para ver o que É o vai MVP, funcionar. né? Que a gente Isso, fala na bem administração. isso. O mínimo produto viável Isso, ali. então assim, tu experimenta. Daí às vezes, eu acho que vocês talvez vão concordar comigo também. A gente tem uma ideia, a gente sai da faculdade com uma ideia, e aí a gente entra no escritório, começa a atuar e
e tudo muda. E a Mas vocês. faculdade não ensina. Eu ia chegar nisso, A eu ia chegar faculdade nisso. não ensina. E tudo muda, e de repente assim, tu pensa assim, não, eu vou trabalhar com isso, e de repente tu já tá fazendo E a aquela gente tem outra muitas coisa. limitações, E entrando em né? outras vertentes do direito, Isso, né? e eu acho que o empreendedor é aquele assim que eu vou te procurar, você é um empreendedor, e eu quero a resposta A, mas tu vai me oferecer a B, Sim, a C, as opções. e vai. Uhum. É que eu acho que talvez até no atender da advogada com o cliente, ter esse olhar de que aquele cliente pode vir a gerar outros negócios Exato. que não precisam morrer com o processo que se encerra. E aí vem a sacada, né? De E aí ter vem a sacada parceria, do negócio. De ter o A network. advocacia é muito boca a boca, né? Não, é na indicação. É da indicação, porque Mas- a gente não tem publicidade. Aham, mas vamos chegar nisso. Ontem a gente falou muito sobre isso, sobre a questão do quão, ainda dentro da crença da área de vocês, das advogadas e advogados, e aí não é só uma questão do gênero feminino, se mostrarem. Uma porque tem as limitações, e era bem mais, hoje já tá bem mais Sim. aberta. Mas isso agora virou meio que uma muleta, né? E a gente via ontem Não advogados pode. falando, eu não posso porque a minha... Não, mas agora pode. Como é que vocês veem isso, Fernanda? É bastante complicado, assim, porque na realidade rola um certo medo em relação Das próprias, eu vou chegar assim, o Isso, medo é mais O para medo- com o medo a de classe. julgamento Isso. Da classe. Da classe. Né? E até da própria... É que a gente não É um medo tem. geral, né? A gente tem muita limitação na A gente não tem um regimento bem limitado Não. ainda. Né? Então tem É muito esse recente. receio, né? De que a gente possa estar aí infringindo Algum código de ética. Código de ética, sabe? Então, Mas Mas eu isso- acho, e até queria ouvir a opinião sincera de você, será que esse receio é infringir um código de ética ou é realmente não enxergar-se com o chapéu da empresária buscando fazer crescer meu negócio e aí eu tenho tanto medo de me frustrar que então eu nem venho a público me empoderar desse papel? Sim, talvez seja realmente isso, né? Que a gente tem outras maneiras de daqui a pouco estar se colocando no mercado, No mercado, né? exatamente. Através da própria imagem, publicações de artigos, enfim. Às vezes pela questão da gerência do tempo mesmo, a gente acaba se limitando um pouco. de Mas fazer aí a isso, gente né? volta para aquela Aí questão do volta para o empreendedorismo, planejamento, né? porque senão a gente sempre acaba no protocolo. Isso. E nós sabemos o quão isso é. Porque hoje a gente tem bem claro para nós dentro do clube a hora de mentorar, a hora de estar aqui gravando um programa e dentro da semana eu tenho que ter uma hora da venda, porque senão o meu mês E que é vem. essa sacada da advocacia, que eu imagino que seja. Eu tenho a hora de fazer o prazo, eu tenho a hora de atender o cliente, eu tenho a hora de ser Exato. mãe, esposa, Claro. né? E isso é bem difícil, a gente tem conseguir... Muitas coisas antes do protocolo. O protocolo acho que é o mínimo, O né? protocolo é o É o mínimo, básico, É né? o básico, o serviço É o que a tá- gente sabe fazer, é quando né? o serviço está pronto. Exato. Né? E além da O protocolo. facilidade que a gente tem hoje com o processo eletrônico de estar cumprindo o prazo meia-noite. Então, eu sou casada com Maravilhoso. advogado, a Mia é casada com advogado também. E vocês também têm o convívio, né? Você Aham. tem relacionamento com advogado Sim. e sabe como é que é. Às vezes é meia-noite, tá lá cumprindo um prazo no Ou alguém celular. chamando no domingo, e aí Então, por aí isso é segue, super né? natural. É bem normal. Esse Mas o isso é nosso normal em dia a dia. qualquer E área, é, né? Aí não é exclusividade Essa do direito. questão do eletrônico, né, que tomou conta do mundo digital, para nós foi muito bom, né? Foi muito bom. Foi muito Sim. bom, né? Foi muito bom. Tudo tem ônus e bônus da Se inovação, a gente mas o ganhar legal é a gente colocar as nossas vulnerabilidades e temos a dificuldade de nos expor, temos o receio do julgamento. Eu acho que é bem dividido, né? Eu acho que tem a parte de que às vezes a gente ainda... Eu demorei muito para dizer que eu era advogada, Já para se De assumir, né? empoderar-se da própria... eu demorei bastante, por mais que era um sonho que eu tinha buscado E tem, muito. porque tem o status, né? Tem isso o é muito status, forte e eu é. acho que até isso é o que limita muitas vezes. E o status ele te bloqueia, né? e até aquela coisa assim, que a profissão da advocacia, ela tem as formalidades. Ela é uma Tradicional. profissão tradicional, com formalidades, com todo um protocolo. Todo um protocolo, né? Então, assim, não é uma coisa que simplesmente tu vai, pega meu cartão. Deixa meu cartão aí, ó. Mas você eu tem que vejo vocês, a pegar. gente tem mentorado as médicas, né? E eu lembro que uma médica que a gente mentorou agora e que tá com a gente dentro do clube, a gente ainda fez a mesma pergunta pra ela. Tu se enxerga como hoje ela tem uma clínica e tu Grande. se enxerga como empresária, ela assim faz muito pouco tempo que eu assumi esse papel. E aí assim, eu soube que dentro da minha agenda eu tinha que tirar de um dia, pelo menos quase todo, porque eu decidi não ser só a médica e sim a empresária de uma clínica com vários planejamento, tratamentos. né? Tem Exatamente. que planejar, E é uma coisa que eu acho que é aquilo que tu trouxe. Durante a faculdade, talvez ela nunca se enxergou
sendo uma empresária, aquilo não foi construído. Dentro da faculdade de vocês, o que era mais conduzido? É assim, é tu ter o teu próprio escritório ou tu fazer parte de um time de advogados? O que vocês... O concurso, né? O concurso. Ai, que também é muito forte na carreira. A grande pergunta de todo semestre era a mesma, né? Vai fazer Exatamente. concurso? Vai fazer o quê? Vai ser Quantos advogado? querem ser concursados? Pra mim nunca foi. Eu também não. né? Eu nunca Nunca levantei foi uma a mão pra opção. A concurso. rotina, aquela rotina pra mim não... Sabe que isso é uma questão muito legal que vocês levantaram, porque a gente, talvez a grande trava da advogada se perceber empresária é que ela é educada para tu vai empreender? Não, a pergunta que vinham para vocês é, vai fazer concurso? Então, é a contrapartida de quem quer crescer por mérito próprio, né? Não a estabilidade do E a concursado. faculdade, na realidade, ela forma bacharéis em direito, né? Ela assim, ensina muito... existe um nicho muito lei, né? grande, desde concurso, advocacia... É que é a primeira base, né? É ali tu decide a tua carreira, né? Exatamente. A partir Às base. vezes é muito cedo também. Com uma nova loja mais ampla e aconchegante, a B3N também amplia suas ofertas. Mais colchões, magnéticos ou tradicionais e linha completa de estofados, assim como chinelos, tênis e massageadores. Rua Aristiliano Ramos, 1376, na esquina, em frente ao Super Imperatriz. Você já conhece a clínica Mica Justen de harmonização facial e corporal? Ela atende em 2 locais, em Presidente Getúlio e em Londres. Tem tratamentos estéticos avançados para o rejuvenescimento facial, tratamentos corporais para flacidez, para celulite. E é ela quem cuida aqui, ó, do nosso rejuvenescimento com um botox do dia a dia. Então agende uma avaliação, vale a pena. Ultra Clínica, excelência técnica com olhar humano. Na Ultra Clínica você encontra precisão e segurança para realizar seus exames de imagem. Recentemente foi inaugurado a unidade Imagem Mulher, um espaço acolhedor dedicado ao atendimento exclusivo do público feminino. A Hop Fuel é combustível para os melhores momentos. Fica situada no início da rua de acesso ao Tabuão. É orgulhosamente a primeira cervejaria da cidade de Rio do Sul. Trata-se de uma fábrica com mais de 15 estilos disponíveis para os clientes, que também é um brew pub com música ao vivo nos finais de semana, além dos serviços de chopp por delivery. Então, gente, acessa @cervejaria Hop Fuel e beba sem moderação. É Hop Fuel, gente. Lojas Presidente, com sede em Presidente Getúlio, hoje o grupo conta com 17 lojas espalhadas pelos municípios do Vale do Itajaí e uma longa história de sucesso no varejo de móveis e eletros. Se você quiser saber as promos da semana, acesse lojaspresidente.com.br. A Namá é uma loja que foi sonhada e criada para inspirar mulheres que têm um estilo único, o seu. A marca trabalha para que cada cliente tenha um sorriso no rosto e uma dose de confiança ao sair da loja com uma sacolinha ou um pacotinho para dar de presente para alguma amiga. Quer saber? Funciona, porque a gente usa e ama mesmo. Sou cliente, apaixonada e recomendo. Conheça a Shop Namá, @shop.namá. Farmácias Guembala, há mais de 80 anos cuidando de gerações. Possuem 3 farmácias em Rio do Sul, a Matriz e Manipulação, que fica na calçadão Osni José Gonçalves, a dia e noite 24 horas, na rua Carlos Gomes, e a filial na Alameda Aristiliano Ramos. Você sabia que a DataBits, além de certificados digitais, sistemas de gestão de postos e cartões de créditos, também atua com sistemas de conciliação tributária? Não sabe o que é isso? A gente explica. Imagina que você é um mercado, por exemplo. Comprou um lote de produtos e precisa cadastrar todos no sistema para começar a vender. Só que vamos que o cadastro de algum imposto foi feito errado. Já imaginou a encrenca? Porque depois de cadastrar, você vendeu todo aquele lote. Se nele tinham 100 produtos, são 100 vendas erradas. Isso implica em ter problemas no fechamento fiscal de cada produto, em ter diferença na sua margem de lucro em cada um. Aí faz isso 100 vezes. E isso sem contar o rolo com o leão na hora da declaração. Entendeu o tamanho do problema?
Isso, um sistema de conciliação tributária não deixa acontecer jamais. E você pode focar toda a sua atenção só com o que importa, que é a venda, sem estresse com as margens, com cadastros e nem com fisco. Como é que é a gestão de resultados de vocês nos seus escritórios hoje? Então, eu estudei Direito, né? Eu não fui fazer finanças, não fiz administração, então eu precisei buscar capacitações, né? JCI me ajudou muito nisso, em capacitação. Legal, é um sistema importante. Exatamente. Então, de planilhar, né? De saber o que entra, de saber o que sai, né? Não há tanto tempo, mas a gente vem se adequando, né? Vem Se vestindo, capacitando para isso. exatamente, vestindo a capa de administradora também, né? E tentando solucionar. Tu tem essa preocupação no teu escritório? Agora eu Fernanda? tenho. Agora eu tenho essa Agora parte que eu é tenho. importante, mas Esse é um- agora veio de quanto Exatamente. tempo? Ai, acho que um ano pra cá que eu comecei a olhar para os meus processos, os meus êxitos, né? Porque eu tenho um sócio que é o meu marido. E assim, a gente sempre trabalhou em conjunto. Claro que a gente continua trabalhando, né? Mas sempre foi assim, a questão financeira mais voltada para ele e eu tinha outras coisas, né? Questão- Outras atribuições. Outras atribuições, não só do escritório, né? Questão com filho, né? Maternidade, Os casa, nossos vários papéis. os nossos vários papéis, né? Então, eu realmente agora, a partir de agora, que eu comecei a enxergar essa necessidade, né, de ter a administração das minhas contas na minha mão. Então, eu tô me construindo, busquei o Clube da Luzinha, né, inclusive, para que agora eu possa conseguir olhar mais para isso. E se sabe? olhar como empresária E mesmo. me olhar também como empresária, porque até então eu me olhava como advogada, mas faltava essa questão do... É muito legal essa tua contribuição no sentido das mulheres que ouvem a tua fala e perceberem que nós não precisamos ser perfeitas o tempo todo em todos os papéis, porque não tem faculdade que ensine a gerir um escritório, um consultório médico. Amanhã nós vamos dar uma aula para mais de 500 nutricionistas e é a mesma dor. A faculdade me ensina a nutrição, a faculdade me ensina a ser uma excelente advogada, Exatamente. mas ninguém me ensinou a gerir o meu escritório e olhar para os números que eu preciso trazer para o meu negócio. Então, não precisamos ser Mulher Maravilha. A gente pode somar com pessoas que complementem as nossas competências. E eu vejo na advocacia que é muito importante isso, né? A gente trabalha, às Qualquer vezes, com contratos de êxito, que é permitido, né? Sim. Dentro do Código de Ética, enfim, estatuto. E esse êxito demora, a gente tem que ter uma noção do tempo, de quanto isso, talvez, se isso vai me trazer resultado, em quanto tempo, até que ponto eu posso trabalhar no êxito, né? Porque quantos escritórios há um tempo atrás trabalhavam só no êxito? Eu fico Isso até é imaginando algo- como é que é a gestão do tempo para ti que trabalha. Exatamente. Quando tu trabalha no êxito e às vezes esse êxito E é um vai tempo levar que não é 8 meu. anos É um tempo A que gente e não vai é te meu. demandar tempo Exato. e tempo é dinheiro. É. Que não está entrando porque só daqui 8 anos talvez. Será que vale? Será que não vale? Como é que é essa gestão de precificação aí? Isso, essa questão de precificação até a gente busca bastante em cursos também, alguns cursos de que eu trabalho na Que daí tem previdenciária. específicos para a área de E daí, vocês, né? e daí traz essa questão de como precificar, né? Que é difícil a gente colocar preço em um serviço. Mas nessa linha do que tu estás falando, eu, por exemplo, vou perguntar para o André, vocês falam muito, eu hoje sou o administrativo do meu... Eu sou advogada e sou o administrativo. Mas vocês se veem no papel de vendedora do negócio de vocês? Eu sou Que é outro exatamente. papel. Eu não sou administrativa. Aham. Eu vendo. Hoje eu trago. Tu busca, tu Eu faz busco. captação. É, Aham. isso. Não, eu não falo captação, eu entendo que, assim, eu realmente me vendo. Hoje eu me vendo. Assim, de setembro pra cá eu tenho me vendido. Qual foi- o que, E o tem que dado mudou para as resultado. advogadas, para as mulheres que estão nos estudando, assim, porque é uma dificuldade muito assim, vocês têm o código de ética ali que limita vocês em algumas coisas. eu bem o que é vender? particularmente. Como é que uma advogada vende? Eu acho que já começa pela tua apresentação, né? legal tu o, falar o isso. fato de tu estar dentro de um elevador, tu pode talvez, assim, alguns cursos dentro do direito, dentro dos segmentos do direito, né? Enfim, Sim. eu trabalho na área de seguro, então assim, dentro de seguro, faço algumas coisas de família, enfim. Hoje a gente já começa a testar outras áreas, como a gente conversou ontem, né? Todas nós, acho que assim, é difícil tu ficar só numa área. Tem vários escritórios e grandes escritórios e ótimos profissionais que tem só uma área e fica naquela área e tudo bem. Nichado, extremamente Mas não nichado. quer dizer que a gente vai ser aquele quadrado. E tá cada um tem um jeitinho. Talvez eu faça até daqui a pouco eu já não faça mais e tá tudo bem. A gente tem essa liberdade. Mas eu acho que uma forma de vocês venderem é o que tu tá falando, é estar presente em muitos lugares.
empresários, Isso. né? Se apresentando como... É que aquela coisa assim, às vezes tu tá na fila do mercado e tu encontra alguém que tu faz muito tempo que não viu e olha pra ti e diz assim, o que tu tá fazendo? É a tua oportunidade. E o teu E qual posicionamento tem que foi estar o ali, né? momento que virou a tua chave do tipo, agora é quando as pessoas virem falar comigo, eu preciso me Quando vender. eu busquei ajuda na minha vida emocional, na minha inteligência emocional. Jura? Que é a confiança. Isso. Quando eu comecei a olhar pra mim antes de olhar pro direito ou pra qualquer outro profissional ao meu redor. Porque eu vou falar assim, não só na advocacia, mas em outros, às vezes, em qualquer área. Quando tu fala assim, tu és uma empresária, a mulher ela tem um pouco de dificuldade de dizer, bater na mesa e dizer assim, eu sou. Sim. Eu sou uma empresária, Exatamente. eu sou uma empreendedora. Ela às vezes fala assim, eu faço confeitaria. Não, tu és uma empresária, tu Sim. gera empregos, Sim, tu paga exato. impostos, tu O né, fato gera economia. de colocar preço no teu trabalho, né? Isso. Eu tinha muita dificuldade de colocar preço. Eu chegava pro advogado com quem eu trabalho, eu chegava pra ele e dizia assim, Jean, quanto que a gente vai cobrar? E ele me olhava. Ele é o administrativo, ele é o financeiro. Só que ele não é a pessoa que vai, assim, tem pessoas que falam com ele, que são amigos dele há tempo e nem sabem o que ele faz. E tá tudo bem, é o jeito dele. Eu já não sou assim. Pessoa que me conhece, ou assim... É mais agressivo sabe no que tá sentido ali. de... Exatamente. Mas, assim, a questão de... eu acho que é uma coisa muito pessoal de cada um. Mas assim, olhando para venda, olhar- vocês têm essa olhar assim para vender, por exemplo, assim, vamos falar em planejamento, né? Sim. Vocês olham, tem que pagar a conta, tem os boletos, né? Sim. Os boletos vêm, Vem. os boletos vêm, né, gente? Eu Os acho, boletos que, vêm, eu acho que o boleto né? vem e, assim, não só na questão de honorários. E aí a gente abre também para a questão de consulta, que era o que eu e a Michelle ontem conversamos um pouquinho lá na OAB. Hoje é aquela coisa assim, quando tu se posiciona no mercado, se tu não te valorizar, ninguém vai te valorizar. Aí Dá uma é só dar uma olhadinha. Né? Vamos dar uma olhadinha. Isso é muito né? da área de vocês, Eles não né? têm uma olhadinha, né? A gente, até na família, né? Quando a gente começa a fazer direito... É né, muito comum. A gente tem uma advogada na família, né? Agora, Mas tu concorda que isso vem da tua postura e do teu empoderamento de ti mesmo. E aí o empoderamento não é aquele, entre aspas, de empoderar-se, mas sim, eu sou empresária, esse é meu trabalho, eu vivo disso. Não é dar uma olhadinha nesse processo porque é meu primo. Passa lá no escritório, eu te passo um orçamento. Eu tenho muito Não, a gente disso. conversa no escritório, tu não precisa nem consegue falar de passar preço, né? isso simplesmente tendo uma postura profissional no momento Demonstrando que tá que falando de ali é trabalho. um lazer, A não é gente- um momento de trabalho, né? A gente até tem um combine-se lá, eu e o Jason, que a gente montou um escritório. A gente fez uma coisa bonita. E para que ele vendesse com a gente. Legal. Não é só a nossa postura que vende, Tudo não é vende, só né? a nossa vestimenta. Porque aqui a gente mora numa cidade pequena, então tudo importa. Tudo aqui, bem, né? claro. Em Né? todo Não lugar, é só aqui. em todo Ninguém lugar. passa Eu acho que isso faz exato. parte do teu brand, né? Da marca que você constrói. Não é Sim. só a tua vestimenta, não é só teu carro. Então, o escritório também vende. Então, ele a fala gente, sozinho. a gente precisa fazer com que a pessoa chegue lá pra gente conseguir precificar. Né? Maravilhoso, Nosso é uma trabalho. estratégia, é uma estratégia. Sim. A gente recebe muito no WhatsApp, a gente tava conversando ontem, a gente recebe muito então tira uma dúvida, a consulta custa tanto, vamos marcar um horário. Venha Né? daqui, a gente conversa, né? Eu já tenho uma outra estratégia, assim. Eu já gosto de fazer a chamada por vídeo. Com o cliente naquele momento que ele me procurou. Se eu tiver disponibilidade, eu já gosto de Já pegar ele aquecido. Aí assim, eu escuto a dor dele e ao mesmo tempo que ele tá me falando, ela, né, tá ali me dizendo assim, eu tô com esse problema, eu tô aqui pensando, ok, isso aqui é assim, eu posso fazer assim, posso fazer assado. E aí eu combino de passar um parecer para ela em seguida e aí já passo o valor da Um consulta. orçamento. Mas em sentido futuro, vamos pegar, temos uma administradora de escritório aqui Sim, na tá aí, né? administradora. Como vocês olham a venda? Então, assim, tudo é o que tu tem aqui na mão, os êxitos e tal, e o que tu fez. E como é que vocês conseguem fazer uma ideia de prospecção futura até final do ano? Porque isso para nós é uma coisa muito comum, assim, para quem é da área administrativa, a gente mentora dessa forma. Então, não, eu tenho que fechar mais 10 novos clientes até final do ano, isso tem que me representar tanto, porque eu quero viajar, quero comprar minha casa né? Mas o meu escritório tem que render tanto. Vocês têm esse olhar de longo prazo? Ou isso... A gente procura ter, né? Algumas áreas, eu penso que até o bancário também, que nem eu trabalho com o previdenciário, a gente também pode valorizar o cliente que já está dentro do nosso escritório. Que isso não tem vedação, não tem proibição nenhuma pela OAB da gente estar fazendo contato com esse cliente, né? Então, assim, às vezes a gente fez uma demanda para ele, mas cabem mais quantas?
né? Tu Tá pode sempre deixar ali como- atento para notícias, para novas revisões, essas questões assim que a gente consegue realmente fazer uma gestão melhor. E até De olhar pro aproximar o futuro. teu a cliente gente, num às vezes, nível de só quer olhar relacionamento pra que traga frente, isso. mas eu também tenho Eu tenho coisas já clientes dentro de aqui, casa. Não, perfeito, né? porque Então, assim, às essa vezes também dentro de é uma casa a gente já tem estratégia. muita coisa ali. Exatamente. É muito legal, porque essa é uma conversa de estamos falando de aumentar ticket médio no direito. Exatamente. Eu acho que essa conversa nunca veio. Exatamente. E é Né? Olha serviço, que né? legal. Então, assim, tu colocar, de repente, planilhar os clientes que tu já tem, Ótimo. algumas, né, o tipo de ação que foi feito para ele, às vezes sai uma decisão diferente, alguma coisa legal, né? Acredito que no bancário, no empresarial também a gente consegue fazer Tu já isso. trouxe esse cliente pra dentro de Isso, casa, ele né? já tá Mantém ele ali. fidelizado, E ele né? vai precisar, ele vai te procurar. Ele vai procurar. Exato. Ele volta, Não deixar ele prestou um bom esquecer de ti, trabalho. né? Exatamente. Mas sabe? assim, Então, eu acho muito importante a gente dizer, né? A gente já tá um pouco à frente, Isso, né? A é. gente já tomou a gente já teve o start, né? Que a gente Aham. precisa administrar, Sim. a gente já se tomou como empresária, né? Mas a gente sabe, a advocacia no começo ela é muito difícil. Né? A Muito. gente começa a colher os primeiros frutos da advocacia quando a gente tá ali com 5 ou 6 anos de Exatamente. formado, né? Então demora também. Mas né? ontem eu Mas conversava eu com acho uma que são advogada todas que as tava. áreas. Eu tava conversando com uma advogada que tava lá junto com vocês ontem e ela falava assim, porque hoje ela tá tendo uma renda legal, assim, né? E ela dizia assim, e ao mesmo tempo uma menina formada na mesma época que eu não tá conseguindo tirar um terço do que eu tiro. Exatamente, sim. Não estou aqui criticando, mas o que ela disse? Eu fiz muita coisa, eu participo de muita coisa, eu faço muita coisa voluntária. Desde a época de faculdade eu estava fazendo estágio gratuitamente. Na delegacia eu tô lá toda semana, né? Então, quem não é visto não é lembrado. Não é Isso, eu Não, acho que não é eu- nem isso. É assim, é a mulher que sabe onde quer chegar. Também. Quando a gente falou ontem assim, qual é a tua meta até dezembro? Se eu sei até onde eu quero chegar, eu também sei o volume de comprometimento que eu preciso Sim. estar disposta Foi o a que a Daiane fazer. falou ontem. Quantas vezes eu virei à noite trabalhando? Com eu trabalhei certeza, muito ontem foi uma e delas. né? A gente tem que saber até que ponto tu tá disposta e aquilo que tu Exatamente. abre mão na tua vida pessoal pra poder chegar no teu resultado. E a gente tá aqui Até falando porque é temporário. Sim, não tá abrindo mão. Tu não Não, corre 100 metros rasos até todo porque dia, né? todas nós temos times de vida, né? Ninguém é 100%. Eu não sou a melhor esposa, a melhor profissional, a melhor gestora Sim. o tempo todo. Apesar Vão ter de que a gente momentos de sempre quer vida. ser Aí vem a a dor da perfeita, mulher. Mas aí vem a melhor, questão. Tem momentos de vida em que tu sabe que eu preciso se dedicar um pouco mais pro teu trabalho e talvez o teu tempo em família vai ser um pouquinho prejudicado. E tu Assim tem tem que o ter inverso essa também. tranquilidade porque esse é o ano que eu vou me dedicar pra isso. E aquele ano que tu optar por engravidar, provavelmente a tua veia profissional vai ficar um pouquinho desaquecida. Porque aquele é um ano que tu estipulou e vão ter momentos de vida para cada coisa. Mas o momento que é importante e é fundamental é a viradinha de chave, a clareza que a gente traz para nossa vida de que, ok, esse é o ano pro profissional. Ok, esse é o ano pro emocional. Mas sempre, em qualquer uma das vertentes, olhando pro número. Então a gente tá voltando agora pro finalzinho do nosso programa, o papo tá incrível e a gente vai pro quadro Saia Justa. Ai, ai, ai. Ai, 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 é a hora, né? Então a gente vai fazer uma pergunta pra cada uma de forma bem dinâmica, não precisa ser exatamente numa palavra só, mas numa frase curta, tá? Então vamos começar com a Michelle. Michelle, prova de fogo agora. Vai lá, amiga. Como é que tu resume a tua trajetória até aqui? Eu acho que um pouquinho de coragem, né? Eu sou leonina, então um pouco Isso é de... bom? Mas acho que é coragem e resiliência. Né? Legal. É sempre pensar positivo, né? Lá na frente. lá na frente. Que as Muito coisas bom. vão acontecer. Vamos pra Fernanda, então. Fernanda, já teve algum momento que a Fernanda, empresária, achou que estava no caminho errado? Vários. Vários. É Muito difícil bom. achar que tá no caminho certo. Não é tão Empreender, simples assim. né? A gente sempre acha que pode melhorar, sempre acha que tem alguma coisinha que talvez não esteja como a gente gostaria, mas a gente vai. O tudo passa e continue a nadar, não tem? Tudo passa. Andréia, dentro da tua carreira, alguma oportunidade já chegou pra ti que tu negou e se arrependeu? Ou que tu não abraçou a oportunidade, ou que tu não pegou a Não, eu oportunidade? sempre abracei as oportunidades. Legal. Às vezes, assim, eu até paguei o preço por arriscar. Aham, Né? legal. Então, assim, eu passei um período que eu não queria direito. Então, eu já tava faltando, sei lá, dois anos pra me formar. Eu disse, não quero mais. Tava no meio do escritório, não quero mais, não quero isso aqui, não quero, vou vender bolo. Eu dizia. E aí eu voltei e terminei. E tá Então, feliz hoje? Tô muito feliz. Mais legal. Muito feliz.
Todos temos nossos altos e baixos. Exato. Michele, quando bate aquele estresse nervoso do cliente ligar gritando, como é que é a Michele empresária? Eu choro. Muitas mulheres Pronto, vão se falei. conectar agora. Eu chego já chorando. Por que tá chorando, Michele? Daqui a pouco passa, deixa eu chorar, dar uma surtadinha. Ai, me identifico, amiga. Chora, depois passa, tal. Sento, Tá penso, bom, reflito. muito bom. Legal. Fernanda, qual que é o sonho grande? E um sonho grande? Tô planejando. Legal Tô falar. planejando, ainda não tenho. Qual é o... Eu tô numa Maior. fase, assim, que eu tô me conhecendo. Me reorganizando. Me reorganizando. Então, assim, o meu sonho grande é que eu consiga fazer isso, né? Então, eu acredito que vai ser uma consequência. Esse meu Legal, muito bom. Andréia, o que a advogada precisa para se tornar a empresária? Primeiro se enxergar, né? Se olhar no espelho, de verdade, né? Saber quem tu é, né? Eu acho que quando tu buscar o que tu é, tu consegue colocar pra fora, né? Aparece. Até então, não. Maravilhoso. Muito bom. Michele, vamos falar assim, se as advogadas recém-formadas que estão nos olhando agora quiserem um conselho de quem já tá já alcançou um sucesso, e tu que tivesse que dar um conselho, ou talvez até para aquela Michele que estava saindo da faculdade, né? Lá atrás, assim, né? Qual seria o conselho que tu daria para elas hoje nos novos tempos, né? Em tempos de tanta exposição e de tantas mudanças, até mesmo para a advocacia, qual seria o conselho? Não desistam dos seus sonhos, acho que é Legal. isso. Fernanda, o maior desafio da advogada empresária hoje é... Eu acho que é se colocar como empresária, né, empreendedora, enfim, e quebrar alguns tabus nesse universo ainda uma cultura tão masculina, apesar de já sermos maioria, né, mas ainda vejo que essa é uma dificuldade que a gente tem, se posicionar nessa questão Legal. masculina. Andréia, a gente fala muito no empreender que tem que ter resiliência. O que significa para ti ter resiliência olhando a advocacia? Olhando a advocacia e olhando a minha vida em particular, pra mim, assim, eu sempre tive muita fé. Então, eu sempre entendi assim, ok, vou buscar. Certo. E uma das coisas que eu trouxe pra minha bio é realmente o que eu sou. Mulher de fé. Mulher de fé, e eu sou muito ensinável, né? Eu quero aprender. Eu sempre sou aquela assim, isso aqui eu não sei, o que é? Maravilhoso. Eu vou procurar. Muito legal, Entendeu? muito legal. E agora a gente vai fechar com uma pergunta para todas. Podem copiar, pode copiar do coleguinha, não tem problema, né? Vai que é a mesma coisa, né? Passamos o saia justa. Agora a pergunta é assim, vou começar pela Michele. Ser advogada para mim é? No começo não era um sonho, agora eu acho que eu me sinto realizada. Muito legal. Fernanda? Ser advogada é? Se realizar, né? É a mesma situação. Acho que ser advogada é lutar por um direito que não é nosso, mas que a gente se identifica também, sabe? compra, Então, né? a gente compra. É uma briga que a gente compra. E às vezes é boa, né? Gostamos, É boa, né? O olhinho dela brilhou agora. Andréia. Pra mim é uma paixão. Uma paixão. Hoje, pra mim é uma paixão. Eu vou complementar, gostaria que também as três respondessem para a gente fechar o tema de hoje, que é a advogada que se forma enquanto área do direito, mas que também veste o chapéu da empresária. Todas aqui são empresárias. O que cada uma aqui quer para sua empresa esse ano? Eu quero crescer mais. Eu quero organizar o tempo, o planejamento. Eu quero estar mais organizada. Esse é o meu objetivo. Os vários papéis dentro da E aí empresa. eu acho que a consequência também é a gente conseguir um crescimento. Né? A minha ideia é que com o network eu possa ter outras parcerias e expandir em outras cidades, não só em Rio do Sul. Muito legal. A gente Nossa, ficou muito boas feliz respostas. com as falas de vocês, porque é um segmento ainda muito fechado, muito tradicionalista, e poder falar para nossa audiência que de repente está ouvindo e também é dessa área, que é possível nós nos vermos como empresas que podem sim crescer e nós podemos conquistar os nossos sonhos, desempenhando o nosso melhor na profissão que escolhemos, porém também olhando para isso enquanto negócio. Nós temos como crescer, e de ontem para hoje a gente já sente uma evolução e uma maturidade na fala das três
muito grande. Do tipo, sim, eu sou uma empresária, sim, estou buscando o meu escritório ter crescimento de X% até dezembro, e sim, a gente vai conquistar tudo aquilo que a gente quer. A gente vai conquistar o mundo. Vamos, né? Muito bom. Exatamente. Isso aí. E agora a gente está indo para a finaleira do nosso programa, mas antes de encerrar, a gente gostaria muito de agradecer imensamente a presença da Andréia, da Fernanda e da Michelle. Meninas, muito Nossa, obrigada. muito obrigada pelo sim das três. Obrigada pela oportunidade, né? Com Pra certeza. nós foi maravilhoso. Muito bom, também. obrigada. Uma experiência, né? É um privilégio. Nós estavam bem nervosas, mas um passou privilégio, já, é um né? Mas legal poder dividir, né? É inspirador. privilégio. Podem ter certeza que vocês estão inspirando um turbilhão de mulheres que vai ouvir essa fala e vai dizer, poxa, eu também deveria ter esse olhar. Eu posso. Talvez eu possa me inspirar na fala da Michelle, da Andréia, E os da homens que Fernanda. nos perdoem, né? Mas que possamos fazer mais e mais parcerias na advocacia com as mulheres advogadas. Também. Né? Para que a gente possa Com criar certeza, um movimento um elo maior. um elo maior, né? Uma exatamente. intimidade, um relacionamento. A ideia não é separar, e sim unir com... Exatamente. Isso. exatamente. Claro, a gente também pode trazê-los, né? Mas vamos... Vamos nós, né? É o olhar de nós mesmas enquanto negócio, independente de ter homens ou não, Isso, dentro da exatamente. vertente do escritório. É difícil, mas vale a pena. Né? Meninas, nosso muito obrigada. Nós queremos agradecer às nossas convidadas e não poderíamos encerrar sem agradecer aos nossos patrocinadores, a B3N Colchões Estofados, as farmácias Gembala, a DataBits, a Namá, a Casa do Empreendedor e aos nossos masters, a Ultra Clínica Imagem Mulher, a Mica Justa em Estética Facial, aí as lojas Presidente e a Hot Fuel, que sempre garante a leveza da nossa rodada. Esse foi mais um As Sócias by Clube da Luluzinha, o maior clube de empresariado feminino do país. Seja você também uma sócia acessando nossoclube.clubedaluzinha.com.br. Um beijo e até semana que vem.